Eu sempre gostei de florestas e ambientes rurais, mas admito que depois dessa creepypasta eu comecei a enxergar muita coisa onde não tinha. Sabe, quando você tá andando e tem a impressão de ter ouvido seu nome? Ou algo se mover, mas quando você olha você não vê nada e nem ninguém? Pois é. Hoje eu trouxe uma creepypasta que conta um pouco da experiência de um guarda florestal após começar o seu novo trabalho no meio da floresta. E eu devo admitir que ela me deixou um pouco mais intrigado do que eu imaginava. Por sinal, ela foi muito bem escrita e muito bem narrada. Diga-se de passagem. De qualquer modo, eu não irei me prolongar muito, vamos direto à história. E claro, eu vos aconselho a usar fones de ouvido e apagar as luzes. Pronto? Então pegue sua barraca e lanterna e afunde comigo. Se você acha que viu alguma coisa, não, você não viu. Essa é a primeira regra que te ensino aqui nessas matas, principalmente sendo um guarda florestal. Sabe, não é só um ditado esquisito, é uma regra. Você aprende rápido que as coisas que você acha que vê é melhor deixar enterradas bem no fundo do seu subconsciente. Porque quando você começa a fazer muitas perguntas sobre essas coisas, quando você começa a contar para as pessoas, coisas ruins acontecem. Coisas muito ruins. De qualquer forma, eu trabalho como guarda há quase 5 anos agora. Eu gostaria de dizer que estou no comando de tudo, mas... enfim. A floresta é pacata. Um lugar para se perder, para pensar. Claro, tem aquele barulho estranho no fundo, o farfalhar de folhas no meio da noite quando não há vento. Aquele movimento que você vê de canto de olho, mas... é só a natureza, né? Bom, 2 semanas depois de eu começar o meu trabalho, eu descobri na prática porque a gente tem essa regra. Eu estava fazendo as minhas rondas, checando o perímetro, garantindo que as placas das trilhas estavam intactas e que as cabanas estavam bem trancadas, o usual. Tem uma trilha mais ou menos uns 8 quilômetros dentro da mata que as pessoas gostam de fazer. É o lugar perfeito para um pouco de solidão. É bem bonito, na verdade. É calmo, silencioso. Você não espera que aconteça nada demais num lugar desse, sabe? Mas, naquele dia, tinha algo estranho. As árvores pareciam mais altas, o ar mais pesado. Era final de tarde, embora o sol devesse estar se pondo em breve. Parecia que estava se pondo mais rápido. Bom, eu ignorei. Eu foquei no trabalho. Eu estava pegando um pacote de salgadinho vazio no meio da trilha e o vento aumentou, fazendo as árvores balançarem e rangerem. Mas aí, algo chamou minha atenção. Um pouco afastado da trilha, eu vi um movimento, uma figura. Não era uma pessoa, mas também não parecia ser um animal, não que eu já tenha visto pelo menos. Uma silhueta, se movendo atrás das árvores, longe o suficiente para eu não conseguir ver os detalhes, mas perto o suficiente para eu saber que estava lá. Puta merda. Eu me forcei a pensar que era só algum turista perdido. Talvez um animal se mexendo na vegetação. Eu chamei, mas a floresta engoliu minha voz e o vento a levou embora. Eu então saí da trilha e me aproximei da área que eu achei ter visto alguma coisa. Mas quando eu cheguei lá não tinha nada. Só o mato, silencioso e vazio. Eu procurei por alguns segundos, mas não achei pegadas e nenhum sinal de ninguém ou alguma coisa. Eu comecei a voltar para a trilha e aí eu ouvi passos atrás de mim, leves, como se alguém estivesse me seguindo poucos passos atrás. O meu pulso acelerou, eu me virei para ver quem ou o que, mas não tinha nada. Eu não sou idiota. Eu sabia que era melhor não ignorar isso. Então eu acelerei meu passo. Tentei me convencer de que era apenas o vento, né? Uma ilusão de ótica, sei lá. Mas os passos não pararam. Eles ficaram ali, me seguindo, perfeitamente sincronizados, até o momento que parou. Parou. Um silêncio repentino. Menos o barulho das minhas botas na trilha. E isso tornou tudo mais aterrorizante. Pausei por um momento,
com muito medo do que poderia acontecer se eu me virasse agora. Tantas opções passaram pela minha cabeça e eu decidi por uma. Bom, eu não diria que eu decidi, mas era como se meu corpo tivesse escolhido por mim. Uma onda de adrenalina me fez começar a andar mais rápido de volta para a estação. Algo em mim gritando que se eu começasse a correr, eu estaria morto. Meu coração batia como se eu estivesse numa maratona. Com cada passada, arrepios se formavam. O vento fresco movendo meu cabelo pelo meu rosto carregava aquele cheiro de baunilha no ar. O cheiro me lembrando que qualquer animal poderia me encontrar, especialmente aquela coisa que estava me seguindo. Eu cheguei na estação e tranquei a porta. Depois de alguns minutos de nada, sentei atrás da mesa. Sério, não dava pra acreditar. Eu realmente tinha ficado tão nervoso por acreditar nas histórias dos outros guardas, que eles diziam que viram coisas. No começo eu até achei que eles estavam tentando me pregar uma pressa, me deixar com medo logo no meu primeiro plantão. Mas, parando pra pensar, o que aconteceu lá fora se encaixa perfeitamente com o que eles disseram. Os passos, a sensação de estar sendo observado, a sombra. Até a época do ano que eles disseram que aconteceu era exatamente a mesma. Não, não, é coisa da minha cabeça, pô. Não pode ser. Então eu fui examinar as imagens da câmera da trilha. Era a parte mais tranquila do meu trabalho. Só olhar as imagens e anotar os animais. Um pouco tranquila demais, considerando que eu dormi na frente da tela por um tempo. Um barulho alto me acordou. Eu me levantei e fui até a janela para investigar. Eu liguei os holofotes do lado de fora da cabana e... Um galho? Um galho enorme estava logo na frente da varanda. Bom, é uma floresta. Galhos quebram o tempo todo. O problema é que a estação fica no meio de uma pequena clareira. A única maneira de um galho daquele tamanho acabar aqui seria durante um furacão. E com certeza não estava chovendo. Uma série de razões passaram pela minha cabeça. Qualquer coisa que pudesse explicar racionalmente como aquele pedaço de madeira foi parar aqui. Eu me afastei da janela, fui até o balcão do café, chegando a uma conclusão de que uma rajada de vento, uma rajada de vento gigante jogou o galho naquele lugar. Só pode ter sido isso mesmo. É o que faz sentido. Bom, eu me ajeitei de volta na minha cadeira, semi confortável do computador. Mas alguns relatórios depois, eu estava de volta a assistir às câmeras. Ia nomear novos rostos. Uma porca, a Lua. Ela deu à luz no início do ano e alguns guardas se apaixonaram pelos seus filhotes. É que pela sua pelagem, parecia fazer que um deles tinha sobrancelha e o outro tinha um pequeno bigode. Então uma das minhas tarefas hoje de noite era tentar localizá-los e atualizar suas informações. Mas depois de umas 3 horas, sério, eu quase desisti. Mas então eu ouvi um movimento, perto da caverna onde a Lua escolheu como sua casa por 4 anos seguidos. Mas não era ela. Parecia um cervo. Só que um cervo que estava tentando agir como um humano, em pé sobre as 2 patas traseiras. Ele tinha as costas curvadas. Ele estava andando. Seus olhos brilhavam na lente de visão noturna cada vez que ele olhava em direção à câmera. Daí ele parou, cheirou o ar e olhou diretamente para a câmera. Uou! Era como um contato visual feito através da tela. Eu continuei a observar o que quer que fosse essa coisa. Anotei cada detalhe que eu conseguia. A criatura começou a andar em direção à árvore onde estava a câmera. Seus passos eram lentos e deliberados. Quando chegou ao tronco, ela
levantou as mãos para a casca e começou a empurrar a árvore. Cada empurrão fazia a árvore se mexer violentamente e a câmera tremia. Eu levantei. Meu Deus, isso não pode ser real. Eu peguei rapidamente o rádio no meu cinto. Eu liguei para a estação mais próxima de mim e... Alguém com certeza deve estar vendo isso, eu não posso ser o único. Mas todos os canais que eu tentei estavam desligados. Bom, pelo menos foi o que eu supus. Na época não fazia sentido, mas quando eu cheguei na quinta estação e ela também estava com estática, eu desisti desse plano. Olhei de volta para a tela e vi que a criatura só havia se tornado mais agressiva. De longe, eu ouvia sons altos. Gemidos, rachaduras e estalos cortavam o ar. Momentos depois, um estrondo se seguiu. E a câmera, sem mais nenhum sinal. Eu não tinha mais nenhum plano em mente. Eu só estava preocupado que ninguém ia acreditar em mim. Mas não parou por aí. Nem 10 minutos depois, outra câmera na trilha que filmava mostrou o mesmo movimento. Essa atividade era diferente, porém a forma escura movendo rapidamente, muito rapidamente, para frente e para trás na frente da câmera, era como se ela estivesse brincando com ela. Eu continuei minhas anotações até que eu olhei para cima de novo. Ela estava me olhando. Só que seu rosto estava mais perto do que antes. Perto o suficiente para que eu pudesse realmente ver que a criatura lá fora não era um cervo. Pelo menos não completamente. Sua cabeça parecia com a de um pastor alemão. Seus olhos, mais uma vez, brilhavam intensamente na visão noturna. A visão dessa coisa me fez gritar. Logo em seguida eu tapei minha boca. Olhei de volta para o computador. A criatura estava olhando em direção à cabana agora. Eu me virei. Os meus olhos se fechavam enquanto algumas lágrimas escorriam pelo meu rosto. Merda. Eu voltei para verificar a câmera novamente. Ele se foi. Bom, você esperaria que a minha reação fosse um alívio, né? Não foi. No fundo do meu coração eu sabia. Eu tinha certeza que ele não tinha ido embora. A única coisa que eu conseguia pensar era... Ele tá vindo aqui. Ele tá vindo atrás de mim. Eu comecei a vasculhar as gavetas da escrivaninha, gemendo a cada rangido do aço ao abri-las. Na gaveta inferior à esquerda eu encontrei um caderno em espiral. A primeira coisa escrita falava sobre animais específicos para evitar um temperamento, alguma coisa do tipo. Eu joguei de lado, mas a capa solta no fundo da gaveta chamou minha atenção. Em caso de todas as emergências. Neste ponto, qualquer coisa poderia me ajudar. Além disso, isso deveria contar como uma das emergências, certo? Graças a Deus, ou seja lá quem estivesse cuidando de mim, porque na segunda página do caderno eu aprendi que há uma pistola de sinalização específica atrás da foto da antiga floresta. Eu corri até a parede, tirei a foto, coloquei-a de frente para a lareira. E assim como dizia no caderno, uma pequena prateleira embutida atrás da foto continha uma pistola de sinalização vermelha com 3 cartuchos. Eu só... Como que funciona isso? Eu corri novamente até o livro e vi no final em vermelho. Em caso de emergências únicas, dispare 3 tiros para o céu. Sons. Sons de folha rangendo alto chamaram a minha atenção. O que eu vou fazer, caralho? Eu não posso disparar aqui dentro. Mas eu também não posso abrir uma janela. Se eu abrir, eu tenho certeza que ele vai chegar em mim antes de eu poder disparar. Merda. O que eu faço? O que eu faço? Calma. Os sons pararam? Mas ele foi substituído por uma respiração irregular. No monitor, eu conseguia ver que a criatura estava parada no meio do pequeno estacionamento, olhando para a cabana. Eu corri para o escritório dos fundos, tranquei a maçaneta e as 2 fechaduras de segurança. Eu sempre achei que aquilo era para um ataque de osso, mas parece que situações como essa já aconteceram antes. Eu dei uma olhada em volta esperando encontrar alguma coisa que pudesse me ajudar. Olhei para cima e vi uma pequena clarabóia com uma alça preta. Peguei a escada e alcancei para ver para que lado que ela abria. Girei a alça lentamente e tentei empurrar para ver se ela abria.
Ela não se moveu. Empurrei um pouco mais forte, mesmo assim ela não se movia. Então eu tentei abrir puxando ela. Funcionou. Eu tirei os cartuchos do bolso, abri a clarabóia o suficiente para apontar o sinalizador para o céu. Carreguei a primeira e... uma a menos. Com as outras duas na mão, eu carrego rapidamente o outro cartucho e aperto o gatilho. 2. Só mais uma. Um som forte de batida no telhado quase me fez derrubar a última bala. Eu a peguei rapidamente e coloquei na pistola de sinalização. Sons de passos pesados se aproximando aumentavam minha adrenalina e me fazendo tremer cada vez mais. Eu apontei para a lua novamente e puxei o gatilho. Última. A ajuda tá chegando. Eu fechei a clarabóia, girei a alça para fechá-la novamente, a trancando no momento em que a criatura chegou em vista. Ela me olhou através do vidro, seus olhos abertos o suficiente para ver o branco. A coisa abriu a boca, para o que eu supunha que era um sorriso, revelando dentes anormalmente afiados. Abriu a boca e soltou um grito que eu descreveria como um assobio estridente. Eu me encolhi, acabei caindo da escada, a queda amortecida pelos relatórios espalhados e outros papéis. Eu me encolhi em posição fetal esperando por uma das duas coisas. Ou ajuda, ou essa coisa me fazendo de próxima refeição. O som de cascos batendo no vidro me fez inclinar para a última ser mais realista. Eu me balancei. A cada pancada, seus cascos me faziam estremecer. Não demorou muito para que o som de vidro começasse a rachar. Eu prendi a respiração, eu tava desesperado, porra! Então houve som de vários veículos, de todos os arredores da cabana chegando rapidamente, e a última batida parou. Sons de porta de carro batendo, 3 tiros ecoaram no ar. Olhei para a clarabóia e a criatura havia sumido. Os guardas das outras estações bateram na porta da frente. Eu levei 1 minuto para poder me recompor. Então os deixei entrar. Imediatamente eles me perguntaram o que aconteceu. Contei a eles tudo o que houve, da maneira do possível, né? Eu mostrei a eles no meu caderno meus detalhes. Perguntei o que era aquilo. E eles disseram que era melhor não perguntar coisas que eu não quero saber. Da próxima vez, ignore. Um guarda riu e, brincalhosamente, colocou os braços sobre os meus ombros. Lembre-se da regra de ouro. Se você acha que vê algo, você não vê algo. Eu vivo de acordo com essas palavras. E me mantive fora de problemas na maior parte desses últimos anos. Então, se você está lendo isso, considere como um exemplo do que temos por nossa regra. Boa sorte.